Aqueles que têm animais de estimação criam relações afetivas com eles. Também observamos os comportamentos e as emoções dos animais. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos do Espiritismo sobre o que acontece com os animais após a morte. A questão espiritual dos animais mereceu a atenção de Kardec ao longo de todo o seu trabalho. No instante inicial, ele formulou um entendimento de que homem e animal fariam evoluções paralelas. Significa dizer que os animais estariam condenados a permanecer nessa condição eternamente, sem avançar para a condição superior de humanidade. Continuando seus trabalhos, fazendo mais pesquisas, conversando com outros espíritos, Kardec muda esse entendimento e passa então a admitir que a evolução é um processo único, sequencial, do animal em direção ao homem, de que então agora existe a perspectiva de que este princípio espiritual alcance a condição de espírito. No entanto, fica claro no trabalho de Kardec que a erraticidade vale apenas para os espíritos, ou seja, para os indivíduos que já atingiram a condição de humanidade. Dizer erraticidade para o Espiritismo é fazer referência ao intervalo que o sujeito vive no mundo espiritual entre duas encarnações consecutivas, no qual ele recebe as consequências de tudo aquilo que fez no mundo corpóreo e planeja a etapa seguinte, a futura encarnação. Como o animal ainda não é dotado de livre-arbítrio e não tem capacidade de entender o que se passa na sua vida, os espíritos defendem de que ele não vive uma erraticidade e que é quase imediatamente reaproveitado. A primeira hipótese que explica a presença dos animais no mundo espiritual é entender de que se tratam de criações fluídicas, formas pensamento. Preciso lembrar que no entendimento do Espiritismo, o mundo espiritual é uma realidade concreta formada de uma matéria sutil chamada fluidos, por Allan Kardec. Essa matéria é modificada de acordo com o pensamento e com a vontade dos espíritos. Acompanhemos o raciocínio de Kardec no livro A Gênese. O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha a sua roca de fiar. Claro que ele está falando da agricultura na época dele, bem mais rudimentar que hoje em dia. Mas percebem? Kardec defende o argumento de que o espírito, de maneira inconsciente por causa dos seus hábitos, dos seus apegos, e de maneira voluntária por causa dos seus desejos, é capaz de manipular esses fluidos. Então, muitas vezes, as formas de animais que nós vamos observar no mundo espiritual se referem a essas criações fluídicas dos espíritos que habitam o mundo espiritual. Uma segunda hipótese explicativa para a observação dos animais no mundo espiritual é entender que se trata efetivamente do princípio espiritual daquele animal habitando o mundo espiritual. Nós vemos relatos em várias obras da literatura mediúnica e também em trabalhos de pesquisa sobre esse tema, como os de Ernesto Bozano. Então, toda essa literatura acaba favorecendo essa hipótese de explicação. Segundo o entendimento de alguns espíritos, haveria uma organização no mundo espiritual com uma especialização de tarefas na qual alguns indivíduos e algumas instituições estariam encarregadas de acolher e cuidar desses animais e futuramente reencaminhá-los para uma nova encarnação. Nessa posição, fica o questionamento de como podemos explicar essa espécie de erraticidade dos animais. Qual seria a utilidade deles ficarem no mundo espiritual, uma vez que não têm consciência para refletir sobre a sua própria existência? Mas isso abre a perspectiva de que eles reencontrem os seus donos. E se houver manutenção de alguma forma de individualidade, esse laço poderia ser reatado dentro dessa perspectiva. Uma terceira hipótese explicativa para a observação de animais no mundo espiritual
seria o entendimento de que o perispírito está transformado para essa aparência animal. Comentamos que o pensamento e a vontade manipulam os fluidos do ambiente espiritual. O perispírito é formado de fluidos. Portanto, o pensamento do indivíduo tem a capacidade de alterar o seu perispírito e lhe dar a forma que ele queira. Em alguns casos, nós podemos observar que essa aparência animalesca é devido a desequilíbrios morais desse espírito. Muitas vezes está tomado de sentimentos de culpa. Devido a esse desequilíbrio dele, ele é capaz então de gerar, mesmo que de maneira inconsciente, uma modificação na aparência do seu perispírito, assumindo algumas formas de animais. Nós temos alguns relatos, por exemplo, de indivíduos que se apresentam na aparência de lobos. E, por outro lado, devemos considerar também que alguns espíritos ainda muito dedicados à prática do mal, alguns interesses de subjugar outros espíritos, ou mesmo de assustar algumas pessoas encarnadas, podem provisoriamente e parcialmente modificar a aparência do seu perispírito, dando-lhe traços animalescos para que haja uma imposição pelo medo, assustando essas criaturas para atingir a propósitos menos nobres. Agradeço a Raíla Portilho Gaspar por sugerir esse tema tão interessante. A figura de animais no plano espiritual é uma questão ainda em aberto. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos produzindo. Publicamos vídeo toda terça às 11 horas, fazemos uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!